dia, boa tarde, boa noite para vocês. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês novamente aqui nessa live. E essa live hoje, hein, promete o salto. Deixa eu já falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita vontade de pular de paraquedas. Conheço, assim, vários amigos que pularam de paraquedas, mas certas pessoas aqui falaram, não, Valéria, por favor. Eu gosto do chão firme e gosto dela do meu lado no chão firme também. Aí ele falou, não pula de paraquedas. E não, é mesmo porque também é bem caro pular de paraquedas, mas eu tenho, assim, muita vontade. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, o salto. E em especial sobre essa questão, assim, a gente vai fazer uma comparação com um salto de paraquedas, tá bom? Então, boas-vindas às pessoas que estão aqui participando e às pessoas que vão nos assistir no futuro também. A gente ia começar fazendo uma oração, então a gente convida vocês a todos a curvar frontes para uma palavra de oração. Santo Deus, estás nos céus, muito obrigado por mais esse dia de vida e saúde, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos feito e derramado sobre nós. Pedimos tua presença sobre nós agora, nessa live, ajudando nas conexões, na internet, mas principalmente, Pai, com cada família que estará assistindo essa live, conosco também, que o Senhor possa nos usar. É o que eu peço e agradeço por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? E aí a gente já vai começar a conversar sobre esse tema importante, que é educação, que é família, e tem a ver com essa imagem aqui que vocês estão vendo, o salto. Eu queria um pouco antes da Valéria fazer uma comparação, falando um pouco sobre educação, levar vocês a pensar um pouquinho sobre alguns personagens que a gente tem, algumas histórias que a gente tem na Bíblia. A primeira delas é sobre uma mulher, uma viúva. E deixa eu só colocar aqui um pouquinho de lado, para poder enxergar melhor o texto aqui, beleza? É sobre a viúva e a história do azeite. E como vocês podem ver aí, eu coloquei alguns textos para a gente ler e participar juntos. Esse texto está lá, essa história acontece lá em 2 Reis, no capítulo 4, e a gente vai ler aqui juntos do verso 1 ao 4. E lá diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Vamos parar por aqui e vamos comentar um pouquinho essa situação. Imagine que essa mulher estava ali agora viúva, perdeu seu marido, era temente a Deus, a família temia, obediente a Deus, tinha a Deus como seu Deus, né? E estava vivendo um momento ali difícil, de dificuldades financeiras, pela perda do provedor, que era o caso aí o pai, o marido dela que havia falecido. E ela tinha 2 filhos na época. E após a morte do marido, veio um credor e cobrou uma dívida que a família tinha para com ele. Só que ele ameaçou que se ela não pagasse, ia levar os 2 filhos como servos, em troca do pagamento da dívida. E esse era o desespero dela. E ela se encontrou com Eliseu. E Eliseu, ali conversando com ela, perguntou: o que você tem em casa? Imagina, você tem 2 filhos em casa, não tem mais marido, você tem uma dívida enorme para pagar, onde, se você não pagar, você vai perder seus filhos como escravos em troca de pagar desse pagamento. Que desespero que essa mãe devia estar passando. Eu imagino que não era nada fácil. Mas eu queria comentar agora uma outra história. Que é a história de Davi. Davi, ele foi, como a gente sabe, ele foi ungido como rei na época que Saul ainda era rei, certo? Por quê? Porque Saul, embora também foi ungido por Deus para ser o rei ali de Israel,
ele acabou se desviando dos caminhos de Deus, e chegou um momento que Deus viu que estava na hora de colocar um outro rei no lugar dele. E foi escolhido a Davi. Davi continuou muito humilde, pastoreando suas ovelhas, enquanto Saul ainda era rei. Mas foi passando o tempo, situações acontecendo, e Davi já estava convivendo com Saul ali no palácio, né? E vamos ler aqui o texto, para a gente entender um pouquinho esse contexto. A gente vê essa história lá em 1 Samuel 27, a partir do verso 1, e fala assim: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. O que aconteceu nesse momento? A partir do momento que Saul soube que Davi seria o próximo rei que tinha sido ungido para ser o sucessor dele, ele ficou muito enciumado, ele queria matar a Davi de qualquer jeito. Então Davi, também sendo obediente a Deus, ele sabia que não podia matar a Saul por ser um ungido de Deus. Ele tinha sido no passado ungido e foi colocado naquela posição como rei de Israel por Deus. Então nada mais do que justo Deus falar qual seria o momento final do reinado de Saul. E Davi entendia muito bem isso, então ele não queria interferir nisso. Então ele respeitava e então ele esperava com paciência esse momento de Deus falar quando ele assumiria o trono. Mas ele também não teve paz mais de viver em Israel. Ele se viu forçado, em um certo momento, a fugir, não só do palácio onde ele já estava trabalhando para Saul, mas fugir até do país, porque senão ele seria morto. Mas Davi cometeu um erro. Nesse momento ele teve uma fraqueza. Ele confiou no povo inimigo de Israel, os filisteus, e foi para lá pedir refúgio. E acabou fazendo uma certa amizade ali com o rei. Mas o rei dos filisteus, ele preferiu confiar em homens do que confiar em Deus. Ele agiu por conta própria. Aí, naquela época, por ocasião, os filisteus quiseram atacar a Israel, e esse rei quis colocar Davi e os seus 600 homens, a sua guarda, como guarda pessoal desse rei. Aí os conselheiros desse rei filisteu falaram: você está louco? Você vai atacar o povo dele e vai colocar ele para ser a sua guarda pessoal? No momento chave ele pode te matar e a gente perder a guerra. Então, aceitando esse conselho dos seus conselheiros, esse rei falou para Davi e os seus homens deixarem o exército filisteu e sair dali do acampamento, porque já estavam até a caminho de atacar a Israel. Mas vamos ler lá 1 Samuel 27:1, porque aí quando ele saiu do exército filisteu, ele voltou para casa com esses 600 homens. E o que ele encontrou? Está lá: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, os 600 homens, né? Com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Imagina a situação de Davi. Ele não podia voltar para o seu país. Aí ele foi buscar refúgio no inimigo, não pôde ficar mais com o inimigo. Então resolveram voltar para o acampamento, no meio do nada, onde estavam suas mulheres, seus filhos e filhas, e cada um daqueles homens. Ao chegar lá, encontrou tudo destruído, plantação destruída, as casas queimadas a fogo, e ninguém estava lá, todo mundo tinha sido levado cativo. A história conta que esses homens choraram muito, e Davi também, se amarguraram muito até não ter mais forças. De repente, esses homens, imagina, 600 homens, e quem eram esses homens? A gente vê pelo relato que eram homens altamente treinados para a guerra, e naquela época era guerra literalmente física, com lança, com espada, com arco e flecha, e muita luta. A gente sabe que esses homens eram treinados até a acertar um fio de cabelo, e eles eram treinados a lançar a flecha com as duas mãos, eles eram altamente habilidosos.
Agora, esses homens se voltam contra Davi, porque eles falaram assim, nós somos fiéis a você. Nos entregamos para servi-lo, confiando no seu reinado. Hoje a gente não tem mais nação, não temos onde ir. E tudo que a gente tinha, que era somente nossa família, também perdemos. Você é culpado. E foram para cima de Davi, querendo matá-lo apedrejado. O que será que aconteceu nesse momento? O que você faria no lugar de Davi? Mas vamos lá para a terceira história. A terceira história fala sobre Jesus. Uma semana antes, Jesus estava entrando montado num jumentinho. As pessoas colocando palmas para Cristo passar. Queriam enaltecê-lo e colocá-lo como rei de Israel. Mas eles estavam enganados. Jesus queria ser reconhecido como o Messias, como Deus Todo-Poderoso, como Criador de todas as coisas, como Salvador deles. E eles não estavam reconhecendo isso. Não estavam reconhecendo que ele largou tudo no céu para vir aqui salvá-los, salvar a mim e a você também. Uma semana se passou desse episódio. Já era o final de semana onde aconteceria ali o feriado da Páscoa, os festejos da Páscoa. E Jesus chamou os 12 discípulos. Essa história acontece lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 38. E conta que, vamos ler primeiro, depois a gente vai nos detalhes, tá bom? Então Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda a segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Imagine você, se coloque no lugar de Cristo. Você saiu do seu trono lá nos céus, um lugar que a gente não consegue nem descrever, e tão maravilhoso que é. Você vem a esse mundo cheio de pecado, para morrer pelos teus filhos, a quem você criou, e ninguém te reconhece. 3 anos haviam se passado do trabalho árduo de Cristo. E ele saiu ali nesse momento com os 12 discípulos e foi em direção ao Getsêmani. Num determinado momento ele pediu para eles esperarem e ficarem ali em oração, vigiando e orando. E escolheu 3 deles para seguir mais junto com Cristo. Andaram um pouco mais para frente e pediu para aqueles 3 também ficarem ali. E seguiu sozinho depois, e falou a mesma coisa para os 3, vigiai e orai. E seguiu sozinho um pouco mais à frente. E orando, a gente viu aqui que ele estava em muita angústia. A gente sabe que Davi passou por problemas. A gente sabe que a viúva passou por problemas. A gente sabe que você está passando por problemas ou já passou por problemas sérios. Eu também sei dos meus, a Valéria dos dela. A gente em pecado, porque todos nós somos pecadores. A gente sabe que a gente é uma luta diária para a gente estar em comunhão com Deus. Mas Cristo, ele estava habilitado, porque ele é uma pessoa que não pecou. Então ele tinha a sua comunhão constante com o Pai. Mas nesse momento ele estava recebendo sobre si não o pecado de uma pessoa, que é no meu caso. Eu carrego as consequências dos meus pecados. A Valéria dos dela. Assim como você dos seus. Agora imagina Cristo receber os pecados da humanidade. Quão grande foi essa distância, porque o pecado nos separa de Deus, né? Deus nunca nos separa de nós. É o pecado que nos afasta de Deus. Então Cristo não tinha mais aquela habilidade de sentir a presença de Deus que ele estava como ele estava acostumado. Então, naquele momento, ele não teve mais a presença de Deus
nos seus sentidos. É lógico que Deus estava ali com ele, mas ele não sentia. Então isso deixou Cristo com muita angústia, muito aflito. E fala que ele chegou a suar sangue. Ele se voltou para os seus discípulos, pedindo, tentando um consolo, oração por parte deles, encontrou eles dormindo por 2 vezes. E a gente sabe que o inimigo devia estar ali do lado também, tentando a Cristo, falando, tá vendo? Você saiu lá de cima, do seu trono de graça, e veio aqui, ó, ninguém te ama. E os que dizem que te ama, não são capazes nem de ficar orando por ti. Estão ali, ó, dormindo. A gente sabe que esse momento de angústia, de aflição que Cristo passou foi muito grande, a ponto de ele suar sangue. São 3 histórias que eu comentei aqui com você de pessoas que chegaram no fundo do poço. Será que você hoje está passando por alguma aflição que não vê saída, como essas 3 pessoas não estavam vendo saída? A viúva a ponto de perder seus filhos por uma dívida. Davi tinha acabado de perder o seu país, toda a sua família, filhos, esposa. Ele estava a ponto de morrer apedrejado. Jesus, sofrendo pelo pecado da humanidade e as tentações do inimigo, falando que nada tinha valido a pena. Será que você também tem passado por angústias agora? Nesse momento? Vamos voltar um pouquinho nessas 3 histórias. Vamos lá, voltar à história dessa viúva. Ela conversando com Eliseu, ele perguntou para ela, o que você tem em casa? Ela falou, somente uma botija de azeite. Mas ela teve fé. Ela buscou já o profeta Eliseu na esperança de uma saída. Ela sabia que em Deus há esperança. Há uma nova saída. Então, o Eliseu falou, vai, recolha quantos vasos, tigelas, botijas você conseguir. E imagina a situação, ela já falou, filhos, corram nos vizinhos, aqui em toda a nossa volta, peçam vasilhas emprestadas. E essas crianças indo, batendo na porta de vizinho por vizinho e pedindo, empresta uma vasilha, aí um empresta uma, outro empresta 2, assim vai. Bom, concluindo, conseguiram 12 vasilhas. Foi o máximo que as crianças conseguiram e ela conseguiu. Aí Eliseu fala agora, comece a encher esses 12 vasos, essas 12 tigelas, essas 12 vasilhas. Você poderia ter pensado, você está louco? Como que eu posso, com uma pequena tigelinha de azeite, encher 12 jarros? Isso é impossível. Mas aí vem a prova de fé. Cristo, Deus, através do profeta, podia ter chegado assim para ela, ó, vai até ali, levanta uma pedra que o dinheiro vai estar lá para você pagar toda a sua dívida. Certo? Mas não. Deus quis que a mulher e seus filhos fizessem a parte deles. Para que o milagre acontecesse. Para que a solução ocorresse. E ela teve fé. Ela começou a despejar ali o azeite naqueles jarros. E fala que o azeite só parou de cair da tigela quando encheu o último jarro. E ela pôde vender o seu azeite e pagar sua dívida. Ainda sobrou um pouco de recursos para ela. Vamos agora para a história, voltar à história de Davi. Fala que nesse momento de angústia, vendo que poderia ser morto pelos seus próprios companheiros, seus amigos ali de luta, Davi implorou por ajuda de Deus, e Deus falou com Davi, e falou para ele e seus homens alcançarem, saírem na direção tal, que eles alcançariam quem tinha levado as famílias deles cativa e poderia resgatar toda a sua família de volta. E conta que eles fizeram isso, confiaram em Deus e resgataram toda a família sãos e salvos. Mais um exemplo de uma pessoa que estava no fundo do poço e confiou em Deus. Mas, será que Deus também não poderia ter feito da seguinte forma? Ó, Davi, fala para os seus homens ficarem calminhos aí e faz o seguinte, fala para eles, descansem, vocês estão cansados, durmam um pouquinho que eu vou mandar a família de vocês de volta. Não. De novo, Deus queria a participação do ser humano. Por isso que Davi e seus homens tiveram que sair, lutar com aqueles que levaram cativos
suas famílias para reconquistá-los e trazê-los em paz. Jesus, vamos voltar à história de Jesus. Fala que nesse momento que ele estava em angústia, suando sangue, buscando conforto, consolo de seus discípulos, eles estavam adormecidos, mas em si, ele lembrou, dentro da sua consciência, de novo, lembrando da sua comunhão que tinha com o Pai, embora não estava sentindo naquele momento, ele sabia, tinha certeza que Deus Pai estava do lado dele. E ao lembrar disso, ele recobrou forças para continuar e passar por todo o sacrifício que ele viveria naquele final de semana. O que falta para você buscar a esperança em Deus? O que falta para você confiar nos caminhos de Deus? Porque é só lá que há o melhor caminho para nós. É essa educação que nós queremos trazer para a sua família, através do nosso programa. E vou passar agora as palavras para a Valéria explicar um pouquinho mais sobre esse programa de educação que é todo baseado na Bíblia, baseado em Deus. Gente, eu vou dar continuidade aí no que o Paulo está falando. Então, assim, ele contou com base na Bíblia, então todo mundo que segue a gente, todo mundo que está nas nossas redes sociais, sabe que nós somos cristãos. E independente da religião que você segue, não é? Nós acreditamos em um Deus criador, um Deus mantenedor, e a gente sempre fala desse Deus, e a gente gosta muito de contar histórias da Bíblia. E hoje a gente está relacionando essas 3 histórias que o Paulo comentou aqui, a história da viúva, a história de Davi, a história de Jesus, não é? Lá no Getsêmani, com o que a gente vai falar agora, com educação. Por quê, né? O que isso tem a ver? Então, olha só, eu gosto muito dessa imagem, apesar dessa imagem ser bem triste e já estar desatualizada. Então, essa imagem não é bem assim, ó, tem até o cachorrinho aqui no tablet também, mas, de verdade, essa imagem está desatualizada. Por quê? Porque hoje nem é mais assim, cada um no seu tablet. Agora é cada um no seu quarto, com o seu celular ou com o seu tablet. Então, a desconexão familiar, ela está tão terrível que a gente estava fazendo essa comparação. Exatamente isso. É como se a sua família estivesse num sério problema, como se você não pudesse enxergar a saída, como aquela viúva, ou como Davi, sua família está sequestrada, sabe? Por tantas coisas ruins que estão acontecendo. Ou o sofrimento de Jesus, não é? Assim, aquele sentimento de abandono que ele teve das pessoas que o cercavam. Então, quantos de nós já sentimos isso por pessoas que a gente confiava, ou às vezes decepções familiares, de pessoas que se voltam contra nós quando a gente toma uma atitude em relação à educação das crianças dentro de casa, e o pessoal fala, mas vocês são muito radicais, não, o que é isso? Não é assim. Ou seja, muitas vezes nós nos sentimos assim, em sérios problemas. Eu não sei se você já teve a sensação que os seus filhos, assim, parece que eles estão escorrendo, não é? Como areia, assim, da sua mão. Então, eu ouço muito isso de pais e mães que têm filhos adolescentes. Valéria, eu não sei o que está acontecendo. Paulo, olha só, os meus filhos, eles não falam mais comigo e não tem mais conexão. Ou crianças pequenas, assim, que realmente estão tendo um comportamento diferente do que eu quero. Então, aí vem a expectativa versus realidade. E a gente vê aí tantos desses problemas acontecendo, em especial agora, nessa época de pandemia, onde o pessoal está em casa, e as famílias, muitas delas não conseguiram pegar esse limão azedo, não é? E fazer o quê? E fazer uma limonada gostosa, ou fazer até um cupcake de limão, fazer um bolo de limão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, nós estamos aqui conversando com vocês e fazendo essa comparação de histórias, 3 histórias na Bíblia, de sensações, sentimentos muito ruins relacionados às nossas famílias.
Os discípulos ali, eles, não é, praticamente eram parte da família de Jesus, eram os melhores amigos de Jesus, eram seguidores de Cristo, abandonaram ele, não é? Estavam ali sem apoiá-lo. Davi teve a sua família sequestrada, então, e os seus companheiros, os seus guerreiros, queriam apedrejá-lo. A viúva, sem marido, com uma dívida praticamente, coitada, impagável, na visão dela, e um cara na porta dela queria levar os filhos como escravos. Problemas seríssimos, problemas que muitas vezes a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel. E é isso que a gente costuma ouvir das famílias todos os dias. Essa semana, em especial, nós vamos começar um novo programa. Então, agora, dia 5 de agosto, nós vamos abrir 2 novas turmas. E se você está assistindo essa live aqui ainda essa semana, não é? E quiser participar, você vai poder entrar em contato com a gente. Ou, se você for assistir no futuro, essa live já passou o dia 5 de agosto, não tem problema, entre em contato com a gente, porque a gente está sempre, não é? De tempos em tempos abrindo novas turmas. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que as famílias, elas querem mudar, que as famílias querem, sabe, elas querem dar um salto diferenciado. E nós vamos, daqui a pouquinho, passar para vocês um vídeo super interessante, tá bom? Esse vídeo, nós vamos deixar depois o link para vocês assistirem, não é nosso, esse vídeo é um vídeo que eu já usei já há muito tempo, em treinamentos, em reuniões, e aí nós tivemos essa ideia de usá-lo também, chamou o Salto. E nós demos um print na tela, então é o vídeo da Ciamar, maravilhoso, né? A Ciamar tem vários outros vídeos bem legais, vocês podem depois pesquisar, e em especial esse, ele é bem curtinho, mas a mensagem dele é muito forte. E aí a gente deu um print na tela, porque como essa live vai ficar gravada, então a gente achou melhor dar esse print na tela para ficar gravado aqui essas imagens. Olha só, um novo projeto é como um salto no desconhecido e provoca medo, ansiedade e dúvidas. Claro, você vai entrar num programa, você não sabe o que vai acontecer, você está meio assim com medo. E aí você pode perguntar, ai, por que eu estou fazendo isso? Não tenho tempo, ai, não tenho, sabe, não tenho estrutura muitas vezes, estou cheio de dúvidas, por que eu estou fazendo isso? Será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Será que vai ser tranquilo? Ou será que vai me assustar mais ainda? Será que essa culpa que eu tenho? Então, nós conversamos com muitos pais, muitas mães, em especial as mães, se sentem muito culpadas por coisas que acontecem na família, por coisas que acontecem com os filhos. E aí, onde e como eu vou aterrissar? E, de repente, lembra que eu falei no começo da live, que eu tenho muita vontade de pular de paraquedas, né? Aí eu fico me imaginando, assim, no avião, nas alturas lá, tal. Gosto muito de altura. E aí, fico imaginando a luzinha, blim, a luzinha verde, né? Pronto. Pode saltar, né? Pode saltar, vai lá, pode saltar. E aí, você vai. Ao deixar o que é conhecido e seguro, você enfrenta dúvidas e ambiguidades, muitos questionamentos. Você não tem controle sobre o ambiente. Então, quantos de nós já olhamos ao nosso redor e pensamos assim, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, nem sei por onde começar a resolver esse problema. Aí a gente lembra lá, Davi, a viúva, Jesus, os sentimentos dessas pessoas. E você, muitas vezes, se vê assim, a gente costuma falar, num beco sem saída. Mas você pode controlar as suas próprias reações. Imagina, ó, o cara tá aí, né, pulando, saltando. Ou você só tenta fazer o mínimo? Muitas vezes nós somos pegos fazendo o mínimo, sabe? Esse é o meu máximo, esse é tudo que eu consigo. Mas a gente sabe que a gente pode mais. E muitas vezes a gente não tem vontade, não tem força de vontade. E nem isso a gente consegue. Nem, como o Paulo falou, a viúva ela precisava de fé. Nós não temos fé.
Por isso que a gente tem que pedir para Deus nos ajudar, né, nos dar fé. Ou você usa a oportunidade para novos desafios. Então, você vê as pessoas assim do seu lado, criando, organizando, aproveitando esse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, e você está vivendo um caos, você vê famílias, eu acho que vou sentir tanta saudade quando eu voltar a trabalhar, eu vou sentir tanta saudade quando os meus filhos voltarem às aulas, e você está assim, 3, 2, 1, não vê a hora de todo mundo sair de casa, e você não entende. O que os outros estão fazendo para eles serem felizes? Essa sensação é muito ruim, não é? Mas sempre visualize sua aterrissagem, sua meta, isso é bem importante. E trabalhe com determinação. Então, a gente tem que trabalhar com foco, com determinação. As famílias que estão participando do programa com a gente, sabe? O pessoal está focado toda semana lá. Então, os nossos encontros acontecem, temos turmas às terças-feiras e às quintas-feiras. Sempre 2 horários. Às 6 da manhã, das 6 às 7 da manhã e das 20 às 21 horas. E o pessoal tá lá, gente, ó, 6 horas da manhã, tá todo mundo, né, com o olho Fiel assim. lá, né? Fiel, forte lá, fiel. Ou 8 da noite, né, às 20 horas, o pessoal, os pais, as mães já estão final de festa, assim, mas estão lá, firmes e fortes, focados, trabalhando com determinação. Porque são 10 semanas, a gente já vai mostrar daqui a pouquinho. Cada aterrissagem segura, sabe? Cada vitória nas batalhas que nós enfrentamos aumenta o nosso desejo de novos saltos no futuro. Então, essas vitórias, essas pequenas vitórias que os pais têm de um culto melhor em família, de repente uma conexão com a família toda reunida no que nós chamamos de mesa posta, de repente a família visualizando um roteiro, não é? Uma rotina para seguir e dando certo, ou a família com um novo estilo de vida. Então, todas essas coisas vão aumentando o desejo da família de melhorar, de dar novos saltos. Esses dias eu conversando com uma família, eles estavam falando, olha, a gente está tão feliz porque a gente está aprendendo a musicalização para melhorar o nosso culto. Aí a mãe entrou num curso de desenho com o filho, para passar mais tempo com o filho. Por quê? Porque eles querem o quê? Eles querem retirar, não é? Ou diminuir a mídia dentro de casa. E aí nós precisamos colocar outras alternativas, e é o nosso tempo com as crianças, tempo de qualidade, enfim. E aí esses novos saltos vão dando o quê? Vão dando desejo, a vontade de dar outros saltos também, o que é, assim, fantástico. E nós queremos aqui mostrar rapidamente esse modelo que nós temos desse programa. Olha aí, vocês podem perceber, são 10 semanas, tá bom? E essas 10 semanas, gente, passa tão rápido, né? Quando a gente vê assim, começou, quando a gente piscou o olho, já praticamente terminaram as 10 semanas. Mas olha, cada semana dessa tem algo especial que acontece. Então, na semana que a gente começa aqui, não é um programa de reforma familiar. Começamos com Deus. Então, Deus dentro da família, a espiritualidade na família, o culto familiar, o culto pessoal da mãe, do pai, isso é tão importante. Depois, a gente vem aqui, olha, para as questões pessoais. Eu cuidar de mim como mulher, não é? O homem cuidar dele, não só como pai, mas como homem também. Então, esse oxigênio que os pais precisam ter. Aí a gente vai indo, olha, semana a semana, parceria no casamento, a rotina, aí a gente entra nessa, que eu falo, a trilogia do amor e da obediência, as valores, regras e consequências. Então, isso é tão lindo, sabe? Quando a família começa a organizar isso dentro de casa. Aí a gente vai lá para a semana da disciplina, onde as famílias realmente conseguem entender todos esses elos, não é? Essas ligas. Por quê?
Porque nós trabalhamos com uma metodologia chamada metodologia 3-2-1. Mas o que é isso, Valéria? O que é isso, Paulo? Ah, já sei, né? Quando eu falo para o meu filho, 3, 2, 1, e o chinelo vai rodar, né? E a cinta vai... Não, a gente vai lá para a Bíblia, Colossenses 3:2-1, Colossenses 3:21, que fala: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E aí os pais ficam, entendi, então. Como é que é essa história? E aí eles começam a perceber que quando eu tenho uma boa rotina, que liberta, flexível, que não é, sabe, a minha casa não é a casa da mãe Joana, mas também não é um campo de concentração de Auschwitz, mas é uma casa de paz, é um lugar tranquilo. Quando eu tenho valores, regras e consequências organizadas, quando eu cuido de mim, eu falo, né, que panela de pressão, quando explode, queima quem está perto. E quem está perto da gente? São as crianças, são os filhos de vocês, não é? Ninguém quer queimar filho aqui, né? Emocionalmente, espiritualmente, ou por meio da negligência. Todos nós queremos famílias felizes, famílias em paz, tranquilas. E a gente começa a perceber que quando existe isso dentro do lar, gente, não é lar perfeito, tá? Não existe lar perfeito. Ainda não. Não existe família perfeita, mas existe família feliz. Com certeza. E nós somos prova disso, né? Nós somos felizes. Apesar, amém, apesar dos desafios que a gente enfrenta, nós somos uma família feliz. E nós acreditamos em famílias felizes. E nós vemos todos os dias famílias que nos procuram e que, sabe, vão chegando com um final feliz, não é? Com um final feliz assim, uau, esse programa foi um divisor de águas na vida da minha família e tal. Então é uma bênção. E aí, gente, encerramos aí, olha aqui, ó, estilo de vida, tá certo? E aí a gente organiza um cardápio junto com a família, 4 semanas, cardápio assim, aumenta a imunidade da turminha em casa, diminui o tempo da mãe na cozinha. A gente tem um pulo do gato, muito legal, uma ideia assim, bem interessante, que as famílias amam e que eles colocam em prática e que dá certo. E terminamos com o discipulado. Então, tá aí o programa, 10 semanas, com o quê? Com a metodologia que eu coloquei para vocês, que é essa metodologia 3-2-1, reforma em família, tá lá em Colossenses 3:21. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E aí não esqueça de Colossenses 3:20, né? Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Então a gente vai percebendo, não é, que a Bíblia, ela é o que? Ela é a palavra de Deus. Ela é conexa, né? E ela vai conectando tudo. Enfim, é isso que a gente queria aí compartilhar hoje com vocês nessa live. Nós vamos deixar aqui esse QR Code, tá bom? E olha só, o que é QR Code, né? O que eu faço? Então, eu pego esse desenho que vocês estão vendo, eu pego o meu celular, coloco no modo foto, tá bom? Então, vou lá no meu celular, coloco ele no modo foto, e aí, ó, é como se eu fosse, então, coloquei aqui no modo foto, como se eu fosse tirar uma foto dessa imagem. Aí, quando você pode até apontar, quer ver? Quando você aponta para o QR Code, ele vai abrir um link, tá vendo? Aí você clicando nesse link, ele vai abrir para você participar de um grupo do WhatsApp. Aqui, né? Deixa eu ver se agora vai aparecer aqui. Ai, não aparece, não. Bom, mas deu para entender, né, gente? Esse grupo do WhatsApp é um grupo silencioso, ou seja, não é aquele grupo chato que vai ter um monte de mensagem de bom dia, boa tarde. A gente não gosta disso. É só para a gente saber quem está interessado em conhecer um pouquinho mais do programa 3-2-1 Reforma em Família. Uhum. Então, ali a gente vai ter o seu número, a gente vai poder entrar em contato com você, mas marcar um horário para a gente conversar e explicar como você pode participar do programa. Somente para isso. Então, gente, para você que está assistindo aqui essa live, ou você que vai assistir e quiser, não é, compartilhar com outra pessoa, pode passar esse link aqui, tá bom? E a pessoa vai receber aí todas as informações necessárias para isso. E para a gente terminar a nossa live hoje,
nós vamos passar esse vídeo, tá? Agora para vocês. Gente, esse vídeo é muito legal. Deixa eu já começar a acertar aqui as coisas para passar o vídeo para vocês. Como eu disse, esse vídeo, ele é bem antigo, tá bom? Mas ele mostra essa ideia do que é um salto. Então, deixa eu ver aqui, espero que dê certo. Acho que vai dar certo, sim. A gente já fez o teste, tá bom? Mas sabem como é que é, né? Chega na hora... Aqui, um salto. Compartilhar com o som, né? A gente vai... Deixa eu voltar aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu aqui compartilhar com o som. Ok. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Deixa eu perguntar aqui. Vocês estão vendo a tela com som? Tá dando para ver? Ótimo. Então a gente fica mais tranquilo. Ó, é da Ciamar. Top. Bom, gente, muito legal esse vídeo, né? A gente gosta muito dele, acho ele, assim, muito top, sabe? Pessoal, não viu nada, Valéria? Só escutamos a música e o vendo até... Ah, sério, Dani? Uhum. A gente não viu nada. Ai. Bom, ainda bem que ele é bem curtinho, né? Deixa eu tentar de novo, calma aí. Acho que agora vai, hein? Vou dar uma voltadinha aqui. Ó. Olha, vocês estão vendo? E ouvindo? Ok, agora deu certo, né? Então tá bom. Gente, essa era a nossa mensagem, então, de hoje, para que, sabe, vocês possam não ter medo de pular, não tenham medo de pular. E eu me coloco, não é? Eu já fico imaginando eu pulando de paraquedas, assim, quero pular com alguém que já tem experiência, primeiro salto, né? Mas não vou poder pular sozinho, sim. Então, normalmente as pessoas que estão aprendendo, elas pulam com outras pessoas que elas realmente confiam e que já pularam várias vezes. E olhar para o lado, nossa, vocês viram aquele cara lá dando piruetas, assim? E acho que é a nossa sensação, assim, quando a gente olha uma família que, uau, eu quero ser como essa família, mas no sentido de inspiração. Então, tudo bem, no sentido de inspiração. Desculpa. Porque, assim, ninguém é igual a outra família, cada um é com a nossa própria história, né? Então, se você que está assistindo essa live não se sente ainda seguro para dar o salto sozinho, ou se você tem enfrentado problemas na educação de seus filhos, se você não vê mais saída, deixe Deus te ajudar. Através desse programa 321 Reforma em Família, um programa totalmente construído nos parâmetros de Deus, através da Bíblia. Então, que Deus possa te ajudar e te abençoar. Deixe Ele, abra a porta para que Ele possa te ajudar. Uhum. Assim como a gente viu aí nas histórias da Bíblia, histórias realmente que parecia que não tinha solução, que estava realmente perdido. E Deus foi direcionando
e a gente viu aí grandes milagres acontecendo. Gente, então é isso. Um grande abraço para todos vocês. A gente está encerrando essa live agora. Muito obrigada. E não tenham medo de pular, hein? Não tenham medo de pular, porque cada aterrissagem segura é o quê? É uma alegria para começar novos saltos, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Muito obrigada. Tchau.